Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão presentes aqui e aos que estão também na plataforma online. Hoje nós vamos dar início a um novo título, né, um novo assunto, e o livro que vai servir de roteiro para nós, estudo, é O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. Esse livro aqui é um livro para mim muito especial. É um dos primeiros livros que eu comprei, outubro de 1998. É forte. É forte. É um livro que eu li, que fez muito a minha cabeça e continua fazendo. Porque começou a falar sobre um assunto que logo cedo começou a brotar dentro do meu coração, que era missões. E eu não imaginava, não sabia, nem sonhava que um dia eu sairia do meu país, que ia para outro lado, mas Deus já sabia, né? Então é um livro muito especial para mim. É um livro antigo e quem quiser, tem esse e não só esse, né? Esse autor aqui, ele tem outros livros e eu trouxe na minha bagagem, foi um deles que eu trouxe. Então quem quiser depois, fique à vontade. Se quiser emprestar dos outros, eu também posso emprestar. Antes de começar no livro, necessariamente, eu queria falar um pouquinho sobre o Oswald Smith. Ele é um pastor, ele foi, pastor canadense. Ele era conhecido como Senhor Missões. Quão grande era a chama que existia dentro dele a respeito desse assunto. Ele então foi pastor na Igreja dos Povos, lá em Toronto, no Canadá, uma igreja que de início era muito pequena, com problemas, mas com a direção de Deus, com a sabedoria que Deus colocou no coração de Oswald Smith, a igreja despontou e é uma das maiores igrejas do Canadá, uma das maiores igrejas que existe. E é uma igreja próspera, é uma igreja que trabalha com missões, que respira missões. Hoje, ele já é falecido já há um tempo, e o pastor da igreja é o filho dele, que continua a obra, um dos pastores lá da igreja. Então, Oswald Smith também, ele não foi um homem que só pregou missões, escreveu livros, ele também escreveu músicas, ele era um homem que tinha interesse na área musical. Que mais? Ele edificou essa grande igreja, ele, na época, quando foi escrito, quando saiu essa edição, ele tinha mais de 2,5 milhões de livros editados no mundo, eu digo cópias, vendidos. Então, hoje, claro que já ultrapassou, porque essa edição aqui é de 1996. 96, eu comprei em 98. Então, já passou. E ele falou muito sobre missões dentro do Canadá, fora do Canadá, por onde ele passava, ele respirava, transpirava e falava sobre missões. O livro, então, ele não foi escrito por uma pessoa que é novata, foi escrito por uma pessoa que mais de 50 anos viveu, transpirou missões, conheceu de perto os desafios de um campo missionário, é um homem que teve muita experiência, não foi algo assim só empírico, mas ele viveu aquilo que ele escreveu. É uma pessoa que fala com propriedade, Com certeza passou por situações boas no campo missionário, com situações também não tão boas. E ele trabalhou mais dentro do próprio estado, do próprio país onde ele nasceu. Ele fez muitas conferências em todo o mundo, mas ele tinha um chamado que era ensinar, que era falar, que era edificar, transformar pessoas. Então, ele foi um avivalista, ele passou por vários países e lá ele deixou boas marcas. E deixou uma boa marca também aqui no meu coração. Amém. O prefácio desse livro, coincidências, O prefácio desse livro foi escrito pelo pastor Edson Queiroz. O pastor Edson Queiroz foi pastor da primeira igreja batista de Santo André, que é a cidade onde eu nasci. Então, ele foi pastor numa cidade onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu passei a maior parte da minha vida,
conheci essa igreja, é a primeira igreja batista de Santo André. É uma igreja assim, muito interessante, é uma igreja muito querida, uma igreja que foi edificada sobre um fundamento firme na palavra, uma igreja missionária, uma igreja que faz um trabalho assim excelente lá na cidade, não só no país, no mundo, porque lá eles enviam missionários para vários cantos do mundo, né? O pastor Edson, ele faleceu já há alguns anos, ele foi pastor na primeira igreja batista, depois ele passou por outros lugares, ele foi pastor nos Estados Unidos, depois ele teve uma volta e pastoreou novamente essa primeira igreja batista de Santo André, até quando ele faleceu. Então, um homem também cheio das experiências. E aqui no prefácio, ele diz que o que ele sonhava para ele era ser pastor de uma grande igreja e ser como eu posso dizer, um líder na sua denominação. Ele disse que era isso que movia o coração dele. Só que aí, quando ele começou a ler, quando ele começou a conhecer as obras de Oswald Smith, ele disse que teve uma mudança aí no percurso. Não que estava errado ele querer ser pastor de uma grande igreja ou líder da sua denominação, mas ele começou a ver que isso daí estava meio fora do prumo. E ele começou a entender que o mais importante que ele deveria buscar eram as almas. E as outras coisas vinham por consequência. E veio, né? Ele começou com uma igreja pequena e a igreja, há uns anos, aí tinha 2.000 e tantos membros. Esse número eu já penso que já deve ter mudado, né? Então, ele também foi um homem que transpirou missões, que ensinou. Eu sou, assim, testemunha disso, porque participei muitas vezes de congresso, convenção missionária naquela igreja, conheci alguns missionários de lá, convivi, então estudei com alguns deles, então eu vi que foi algo que ele plantou muito forte na igreja, né? O pastor Edson. E também dentro da família dele. Sabia todo o processo ainda. Então vamos lá, tomar água. Então, foi algo assim, muito importante para ele. Esse aprendizado que ele teve de missões mudou a vida dele, mudou a missão, mudou a forma de enxergar o Evangelho do Reino de Deus. É isso. Então, a respeito do prefácio, era isso que eu tinha para falar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que está aqui no nosso quadro. Tópico. Então, o livro é O Clamor do Mundo e o tópico: qual a tarefa suprema da igreja? Segundo o Dr. Ralph Winter, evangelismo é a igreja crescendo onde está. E missões é a igreja crescendo onde não está. Porque há uma diferença, né, entre missões e o que é missões, o que é evangelismo, o que é uma coisa, o que é outra. E às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Nas quartas-feiras, as irmãs têm saído para fazer missões ou evangelismo? Evangelismo. Tem saído para fazer evangelismo. Né? Segundo o Dr. Ralph aqui, ele fala que evangelismo é a igreja crescendo onde está. Então as irmãs estão fazendo evangelismo, porque elas estão falando de Jesus, estão buscando um crescimento, né, da população dos salvos, digamos assim, onde a igreja está, que é aqui na Maia. Sexta? Ah, tá. Sim. Sexta-feira, ok. E missões é a igreja crescendo onde ela não está. Alguém pode ler? Camila está com o microfone? Romanos 15, 20 e 21, porque nós vamos entender a respeito do que Paulo pensava, né, sobre missões. Romanos 15, 20 e 21. Sempre vi. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificado
edificado sobre o alicerce de outro. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e compreenderão aqueles que não haviam escutado. Isso. Essa carta aí aos Romanos foi escrita por Paulo. E Paulo, o chamado dele foi para os gentios. Gentios eram aquelas pessoas que não faziam parte dos judeus. Quem não era judeu era gentil. E Paulo, ele fala, ó, aí no versículo 20, desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então ele tinha essa visão. Ele queria começar, ele não queria pegar nada pronto. Às vezes, há pessoas que gostam de pegar coisas prontas, colocar só aquela cerejinha em cima do bolo e falar, olha o que eu fiz, que lindo, né? Mas Paulo, ele mostra que não. Paulo, ele tinha prazer em pregar onde não havia sido pregado ainda. Paulo tinha prazer em buscar pessoas que realmente não conheciam. Porque há lugares, no Brasil, por exemplo, que se a gente passar, a gente vai encontrar, você escolhe onde você ir, qual a igreja que você quer. É rua, principalmente avenida. Você passa por ali e você tropeça em igrejas, porque são tantas igrejas. Mas Paulo, ele tinha isso com ele, eu vou pregar onde não foi anunciado ainda. Ele era um homem ousado. Então, ele não queria edificar sobre fundamento alheio. Ele queria começar algo de novo, né? Há pessoas que falam assim, tem uma amiga que é costureira lá no Brasil, e ela gosta muito de fazer conserto em roupas. E há pessoas que falam, olha, eu prefiro começar tudo do zero do que ter que pegar uma roupa para consertar, porque é complicado, né? Você tem que primeiro desfazer e depois começar, fazer o certo. E Paulo, ele não gostava de fazer isso, de pegar nada pronto. Ele queria começar do zero e começar a ensinar. Guto, dá uma pausa, fazendo favor. Fica muita coceira na minha... Então, Paulo, ele tinha esse cuidado, ele não queria começar um trabalho onde já existia outro. Ele fazia suas viagens missionárias, e se nós olharmos aqui no livro de Romanos, ele fala assim, eu muito anseio, desejo estar convosco, porque ele queria estar junto, que ele queria buscar lugares ali onde não tinha sido ainda conhecido o nome de Jesus, e ele queria lá falar, ele queria começar trabalhos, ele queria levantar igrejas, ele queria colocar gente para trabalhar, treinar, visitar. Então ele era um homem assim fantástico quando a gente pensa no quesito também missões. O pastor tem falado, né? Nós estudamos várias coisas a respeito de Paulo e ele realmente é um homem assim admirável quando a gente pensa em missões. Ele tem as suas viagens missionárias, a Bíblia fala a respeito, então são coisas muito interessantes. Lá em Ezequiel, alguém pode abrir também a Bíblia? Ezequiel 3, 16 e 19, por favor. Ezequiel 3, 16? 3, 16 até o 19. Isso. Microfone, isso. Microfone. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma.
esse texto fala sobre o atalaia, né? O que significa? Quem é o atalaia? Aí, na antiguidade, o que significava o atalaia? Sentinela, aquele que avisa se tem No alguém chegando. meu tinha sentinela na minha versão. Sentinela? Tinha Era aquele que sentinela. ficava em cima do muro olhando, vigiando, se alguém viesse, ele saía correndo para avisar. Isso, Era esse tipo um mesmo. guarda. É, tipo um guarda, é isso mesmo. Ele ficava então na torre, no lugar mais alto, nos muros, e ele ficava ali, ó, espreitando, ficava de olho. Quando aparecesse o inimigo lá longe, ele tinha que avisar, que para todo mundo se proteger, né? Existiam aquelas cidades fortificadas. Aqui, no ano passado, nós fomos lá para Elvas, e é uma cidade toda construída dentro de um forte, né? Toda murada e tal. Então, o sentinela tinha esse papel. E aí, em Ezequiel, ele fala a respeito disso, porque nós somos sentinelas. Nós precisamos falar, nós precisamos alertar, nós somos aqueles que dão o primeiro aviso, que falam a respeito, que gritam, falam, olha, o mundo jaz no maligno, nós precisamos de Jesus, todo mundo precisa de Jesus. O sentinela, então, é esse que avisa, né? E a igreja, então, ela tem essa responsabilidade, ela é sentinela, não só daqueles que estão perto, como daqueles que estão longe. Então, a diferença cultural, a diferença geográfica, ela não é um empecilho para que nós possamos fazer missões, não é impedimento. Como é importante a gente conhecer uma outra língua, isso é muito bom. Como é importante a gente ter essa curiosidade para saber a respeito de outras culturas, isso é muito interessante, né? O Ricardo e a Fabi deram testemunho, foram para a Espanha, não é? E lá tiveram oportunidade. Então, são coisas assim que Deus ele coloca diante de nós. São oportunidades que Deus ele prepara para nós. E então, a língua não é impedimento, cultura também não, diferença cultural. Por quê? Porque o Evangelho, ele não tem um idioma. O Evangelho, ele não é escrito numa determinada letra onde um povo entende, não. O idioma, na verdade, do Evangelho é o amor. E quando você tem um gesto de amor, quando você se dispõe a fazer diferença, a pregar o Evangelho, a falar do Evangelho, a viver o Evangelho, quando você se dispõe, você não precisa estar preso a uma língua, a um tipo de cultura. Isso daí, quando é dentro da pessoa, é intrínseco a ela vai fazer, simplesmente fazer. Então não importa se é aqui em Portugal, se é lá na China, se é na Espanha, se é na Rússia, se é na Angola, se é onde for, na Coreia, você pode falar a linguagem do amor, que é a linguagem de Jesus. Então não há barreiras na cultura. Então a responsabilidade de fazer esse evangelho conhecido, ela é nossa, né? Jesus começou, ele nos ensinou, ele nos ordenou, ele nos capacitou para que a gente possa continuar essa obra. A tarefa, então, suprema da igreja é a evangelização do mundo. Então, há 3 palavras aqui que estão sublinhadas, chamando a atenção, que é suprema, igreja e mundo. O Oswald Smith, ele fala que uma das experiências dele, né, no livro, quando ele assumiu a igreja dos povos, ele disse que conheceu bem a igreja, os irmãos apresentaram e ele começou a trabalhar. Aí no primeiro domingo que ele foi pregar, o tesoureiro chegou para ele e disse assim: olha, pastor, nós falamos sobre a igreja, falamos tudo para o senhor, menos uma coisa. A igreja, ela tem muitas dívidas, está cheia de dívidas, cheia de coisa para pagar. Aí ele diz assim, que o tesoureiro falou aquilo para ele, né? Como se ele pudesse, de repente, sacar do bolso o dinheiro e falar, olha, paga as dívidas. Aí ele disse que ouviu isso e tudo bem. Pregou, falou sobre missões, em sua primeira pregação, domingo. Aí, quando chegou na segunda-feira, pregação, de novo,
missões. Terça-feira, missões. Quarta-feira, missões. Quinta, estudo, missões. Sexta, sábado, jovens, missões. Aí, domingo, ele falou, acho que o povo já estava assim, pensando, né? Não, foi a primeira semana, pastor missionário, então ele vai mudar o tema, hoje vai ter alguma coisa diferente. Aí ele chegou, disse que já no primeiro culto ele falou, olha, hoje nós vamos levantar uma oferta missionária. No culto da manhã, no culto da tarde e no culto da noite. Pregou missões nos 3 cultos. E ele disse assim, que conforme ele foi falando a respeito dessa tarefa suprema da igreja, os irmãos foram tão impactados que eles começaram a tomar espaço, a igreja começou a ficar pequena, pessoas começaram a chegar, os bancos começaram a ficar vazios e eles começaram a se envolver com os missionários, com aqueles que iam para outros campos, eles começaram a ser pessoas empáticas, começaram a se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque aquele que não ouviu Jesus, ele não é melhor do que nós. Ele não é pior do que nós. Ele é igual a nós. Ele precisa ouvir Jesus. E não pode ser um privilégio só nosso. Aquele que está lá do outro lado do mundo, naquela tribo mais remota, ele é amado por Jesus. Então, ele precisa também ouvir Jesus. Nós, mulheres, quando temos uma receita boa, aliás, eu pedi a receita da bola para a Fabi, e eu vou fazer aquela bola. Quando nós temos uma receita boa, o que nós fazemos? Nós compartilhamos, né? E quando fica mais velha, aí começa a compartilhar remédio. É bem assim. Então, nós temos isso, nós queremos compartilhar. Por quê? Porque foi bom para mim. Então, o Evangelho ele é transformador. O Evangelho é algo que muda a vida, muda a mente, muda o coração, muda a forma de enxergar a vida. E não só, né? Aqui, futuro, muda a nossa mente. Então, isso é bom, tem que ser propagado, tem que ser espalhado, tem que ser compartilhado. Então, não é justo que quem não ouviu, fique sem ouvir, passe a vida sem conhecer. Então, Oswald Smith diz que começou algo tão lindo dentro da igreja, que umas semanas depois que ele assumiu o pastorado, o tesoureiro voltou e falou para ele assim, olha pastor, as dívidas estão todas pagas. Então, isso daí, né, Deus multiplicou. Então, quando a gente cumpre a tarefa suprema da igreja, o Senhor, ele se responsabiliza por todo o restante. E assim tem que ser, né? Que Deus possa usar a vida de cada um aqui para ser atalaia, para ser aquele que vai cumprir a tarefa suprema da igreja, evangelizando o mundo, seja da forma como for. Santo Agostinho dizia assim, prega a palavra e se for preciso, fale. Então, a forma de nós pregarmos a palavra. Não é necessário nem falar. A forma de se fazer isso sem que seja necessário ser uma palavra da nossa boca. Sem um pio. Então, que nós possamos, né, buscar no dia a dia, em tudo, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Às vezes, uma palavra que você dá para alguém que está lá no outro lado do mundo pode, despertar algo dentro. E o Senhor pode transformar. Por quê? Porque é o Senhor que transforma. Né? Nós fazemos a nossa parte, somos ferramentas e o Senhor é quem ele trabalha ali, o Senhor é que coloca a essência, o Senhor é que coloca o Espírito Santo dele ali para movimentar, para trabalhar, para fazer a obra. Então, sejamos todos obreiros aprovados, ferramentas para o Senhor utilizar conforme Ele quer na evangelização do mundo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos nós, boa noite a todos. Amém. E até a próxima semana. Amém. Amém.